Ficou? Ficou, professor. Ótimo. Ficou. Tá, bacana. Viu, Camila? Então, assim, só para você ficar por dentro aqui desse assunto, eu estou dando aula para vocês agora, Camila, usando aqui o meu notebook, eu estou usando o Zoom, né? Eu estou usando aqui a rede elétrica para mandar energia para o meu computador, mas eu também estou usando a internet. Eu estou usando a internet, eu estou usando o sinal de transmissão da internet, que permite eu me conectar à grande rede mundial e eu acessar dados e eu mandar dados para a internet. Nesse momento, eu não estou mandando dados para ficar na internet, mas eu estou acessando a internet para me comunicar com outras pessoas, no caso vocês. Nós estamos nos comunicando pela ferramenta Zoom, usando vocês aí o smartphone ou o computador, uns usando o Windows, outros usando o Android, e vocês também estão usando a internet, pode ser de uma operadora A, de uma operadora B, de uma operadora C. E o que acontece, gente? A minha voz, a imagem que vocês estão vendo, para chegar até aí, ela é transmitida, né? Depois de passar por uma série de processos de codificação, ela é transmitida através de sinais elétricos, através de ondas, né? De, de, de variação de frequência. Só que para chegar nesses sinais elétricos, nesses sinais digitais, esses códigos eles se transformaram em zeros e uns. Eles se transformaram em zeros e uns pelos programas que eu estou usando, pelo Zoom, pelo Windows, né? Pelos programas do Windows que eu estou usando. Então, assim, foi todo um processo para isso acontecer. E aí chega uma hora, pessoal, que ele bate, né, na parte mais, vamos colocar assim, na primeira parte, que seria a camada física, tá bom? Então tá perfeito aqui, viu, Matheus? E aí depois eu pedi que ele colocasse a camada de enlace, só para a gente ter uma ligação, né? Só para a gente entender. Ué, professor, mas como é que é esse sinal elétrico e tal? E o que acontece na camada, nas camadas do modelo OSI é que esses códigos, né? Cada camada vai tratando aquela combinação de informação e remetendo para a camada de cima ou para a camada seguinte, tá bom? No caso, a gente tem a camada enlace, que processa de todos, permite a organização dos bits, tá vendo? Da camada física. Então, a gente percebe que cada camada, cada parte do modelo OSI tem uma função, tem um papel. Beleza, Matheus, é isso mesmo. Parabéns aí. E aí, quem não entregou o trabalho, professor, como eu coloquei lá no WhatsApp, tá? Se puder fazer e me entregar, ótimo, ajuda bastante, porque na verdade permite vocês estarem fazendo uma revisão do que eu falo na aula, tá bom? Deixa eu só falar com o Vitor aqui um minutinho, pessoal. Vitor, bom dia, tudo bem? Consegue falar, Vitor? Vitor, se você estiver me ouvindo e puder me dar um ok, tá bom? Só para me saber, e aí eu queria ver como é que você está aí, tá legal? Eu vou dar sequência na aula aqui. Pessoal, então, só confirmando na aula de hoje, a gente segue ainda com os estudos do modelo OSI, na aula de hoje, que é dia 1º de agosto. E hoje eu vou abordar isso aqui, ó. Eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Iniciando o estudo de protocolos, iniciando o estudo do protocolo de CPIP. Eu vou mudar agora aqui o slide, e eu vou deixar aqui essa parte. Eu gostaria de saber do Matheus, que assistiu a aula passada. Matheus, você quer fazer alguma pergunta? Não, professor, não tenho nenhuma pergunta aí. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Tudo bem, eu entendi, Vitor. Então fica tranquilo, tá bom? O Vitor disse que está assim, acompanhando a aula, mas que ele não pode, por algum motivo, falar. Mas sem problema, Vitor. Então vamos lá. Então, gente, ó, seguindo aqui a nossa aula, e aí quem não assistiu a aula passada, novamente, ela foi gravada, ela já está lá no YouTube. Se você conseguir pegar a aula direitinho lá da semana passada, você vai conseguir ligar, você vai conseguir entender o assunto de hoje. Eu vou dar aqui uma revisão do que foi falado, mas vou dar uma aceleradinha para ele chegar no nosso conteúdo. Então é assim, gente, ó, a partir de um determinado período, tá? As redes de computadores, elas começaram a se tornar mais acessíveis, tá? Então, no finalzinho da década de 70, no início da década de 80, as redes começaram a ficar mais acessíveis,
começaram a ficar mais baratas, entendeu? Começaram a surgir novos produtos, novas soluções, só que aí a gente teve um probleminha, um detalhe, tá bom? Tinha algumas soluções que estavam se tornando incompatíveis às outras, em termos de comunicação de dados. Então, existe uma entidade internacional chamada ISO, International Organization for Standards, está vendo? Ó? É uma organização internacional de padronização, e essa entidade ela é associada a vários países, são associados a ela, né? E essa entidade ela propôs, né, através de estudos com os engenheiros, com as indústrias, tá? Ela propôs o modelo OSI, tá bom, gente? O que é o modelo OSI, pessoal? O modelo OSI, gente, é o modelo de interconexão de sistemas abertos, ou seja, é o modelo que apresenta para a indústria de computadores, né, para a indústria de redes de computadores, para a indústria de comunicação, tá? Uma forma deles terem como referência a comunicação entre os seus sistemas, entre as suas soluções, entre os seus produtos. Então, o modelo OSI, ele veio como uma espécie de referência, de padronização, de como que eu tenho que fazer, por exemplo, uma aplicação para se comunicar em rede, ou como que eu tenho que fazer uma placa de rede, um cabo, um sistema de segurança, tá bom? Então, isso foi apresentado para as entidades, né, para as empresas, a partir de 83, quando chegamos em 95, praticamente já estava consolidada essa ideia, e aí, a partir de então, ele veio somente sofrendo melhorias, alterações e ajustes, tá bom? O que o modelo OSI ele faz, professor? Ele, gente, ó, ele não é um equipamento, ele não é um programa, ele também, ele é o quê, gente? Ele é um conjunto de regras, de procedimentos, de como que essa comunicação tem que acontecer. Aqui embaixo tem uma palavrinha que faz assim, ó. Esse sistema, ele vai garantir a comunicação end-to-end, tá bom? Ou seja, de uma ponta a outra. Aqui poderíamos ser do fim ao fim. Por exemplo, ó, o modelo OSI, ele permite, ele garante a comunicação de onde eu estou até onde vocês estão. Ele garante a comunicação de onde vocês estão até onde eu estou. Então, quando vocês falam comigo, o áudio de vocês chega até aqui, a nossa comunicação chega até aqui, ela não deveria ser interrompida, ela não deveria ser invadida, né? Ou seja, por questões de termos uma garantia que está sendo respeitado todo o modelo das camadas do modelo OSI, tá bom? Essas camadas elas são apresentadas em 7 camadas, né? Então nós temos o sistema de comunicação trabalhando dentro dessas 7 camadas, e aí o que a gente percebe é que é assim, ó, quando eu vou usar a internet, quando eu vou navegar na internet, eu vou abrir um site, né? Eu vou ver um vídeo, eu preciso de, além de ter o computador, eu preciso, além de ter o sistema, de ter o sinal da internet, eu preciso de um navegador, tá bom, gente? Eu preciso de um navegador para ele abrir a página. O navegador pode ser o Opera, pode ser o Safari, pode ser o Edge, pode ser o Google Chrome. Eu preciso de um navegador. Seu navegador é o programa que vai reconhecer os códigos, né, HTML da internet. Pessoal, aonde é que o navegador ele opera nessas camadas? Tá vendo? Ele vai operar, pessoal, na parte de programas, tá bom? Então ele vai operar nas primeiras partes de programa. Agora eu vou dar um exemplo diferente, ó. Eu tô usando a aula aqui com vocês, eu estou usando o Wi-Fi, tá bom, gente? Vamos supor que, por algum motivo, o meu Wi-Fi aqui está muito ruim, está tendo interferência, aí eu quero colocar um cabo de rede. Pessoal, cabo de rede, estamos falando de algo físico, né? Eu quero um cabo de rede de 3 metros, eu quero um cabo de rede de 2 metros. Eu preciso de um cabo de rede, pessoal, que ele tenha um conector para se encaixar aqui na minha máquina. Esse conector, para nós, ele tem um nome, ele é chamado de RJ45, tá vendo? Pessoal, eu posso ir na loja e comprar esse cabo pronto, ou eu posso comprar o cabo, posso comprar os conectores separados e através de uma ferramenta eu conecto todos eles e vou usar esse cabo. Gente, se eu comprar numa loja o conector RJ45,
ele vai se encaixar no meu computador, ele vai se encaixar no aparelho, porque é padrão como esse conector foi feito. Ele tem que ter obedecido, né, ó, ele tem que ter obedecido né, todos os parâmetros que o modelo OSI determina de como um conector RJ45 ele é feito. Então, quando você está falando de alguma coisa na rede de computador que é mais voltado para a área física, por exemplo, um switch, um hub, tá bom? Nós estamos falando de algo físico. Então, esse algo físico ele vai trabalhar nessas camadas aqui. Naturalmente, o conector, pessoal, ele é simplesmente uma peça física. Então, ele praticamente ele vai trabalhar, né, em termos de como ele foi construído, a sua medida, a sua possibilidade de transmissão de sinal, sem fazer muita resistência, sem perda de sinal, atendendo às características do modelo físico. Quando você fala para mim, professor, o meu roteador aqui ele está esquentando demais. Professor, a operadora deixou aqui um modem para mim, que ele fica fazendo barulho. Quando você fala isso para mim, eu entendo que você está falando de uma peça física e esse teu roteador ou esse teu modem, ele não trabalha apenas na camada 1, gente. Ele trabalha na camada 1, ele trabalha na camada 2, ele trabalha na camada 3, ou seja, ele vai traduzindo aqueles sinais que eu falei para vocês. Então, o tempo todo, gente, isso aqui acontece em altíssima velocidade, essa transmissão de dados. E na aula passada, nós fomos então fazer uma referência de estudo de cada item. Eu não detalhei todos eles hoje, não pretendo fazer isso hoje, porque nós faremos esses estudos ao longo do nosso curso. Então, gente, ó, então assim, pessoal, a camada física, né? Nós devemos ter uma ideia clara do que faz a camada física. Né? O trabalho do Matheus que ele entregou já deu uma ideia para nós. E aí aqui eu tenho outros detalhes. Por exemplo, ó, o controle da quantidade e velocidade de transmissão de informações de rede, tá vendo? Define as características elétricas e mecânicas do meio, da taxa de transferência dos bits, das tensões, tá vendo? Move bits ou bytes conforme a unidade de transmissão através de um meio de transmissão, ok? Agora, professor, isso aqui eu tenho que decorar? Não, nada disso, né? Eu peço que vocês leiam isso, reflitam sobre isso, discutam comigo, porque alguns assuntos aqui vocês vão perceber que ele é só a ponta de um outro conjunto de informações que traz para nós, tá bom? Mas aí vocês vão discutindo comigo. Então, a parte física, gente, ela é isso, tá? E aonde ela é utilizada, professor? Em toda a parte de comunicação de redes que tem essa questão do tratamento de sinal, que tem essa questão do tratamento do meio físico. Saindo do meio físico, pessoal, a gente tem a camada número 2, que é a camada de enlace ou a camada de ligação de dados, que é aquilo que o Matheus colocou de forma resumida, que é a junção dos bits, que é a ordenação dos bits. E aqui, já puxando para a aula de hoje, tá, pessoal? Puxando para a aula de hoje, a camada 2, ela já começa a falar sobre protocolos. Ela vai fazer esses trabalhos de controle de recebimento de dados, de liberação de sinais, ela já vai fazer isso utilizando protocolos. Então, essa é uma palavra que a gente vai falar muito no nosso curso. E aqui ele menciona o protocolo PPP, o protocolo LAPP, o protocolo X.25, né? Protocolo NetBIOS, tá vendo? Esses protocolos aqui, vocês podem entender da seguinte forma: conjuntos de procedimentos que determinada operação ela tem que seguir, tá bom? Ok. Pessoal, a camada de ligação de dados também é conhecida como camada de enlace ou link de dados. Esta camada detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer no nível físico. Esses erros aqui, pessoal, por exemplo, ó, não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas eu vou demonstrar aqui, eu farei essa experiência na sala de aula. Se eu tiver com o meu computador conectado na internet através de um cabo físico, se eu estiver vendo um site, se eu estiver vendo um vídeo, quando eu tiro o cabo físico de rede, tá, pessoal, de rede, o meu computador ele não trava, o meu computador ele não reinicia, ele não desliga. O sistema de rede do meu computador, o meu Windows, ele detecta que eu estou sem sinal de rede.
mas o que ele já recebeu, ele continua transmitindo. Quando eu volto a conectar o cabo de rede, ele automaticamente é, reconecta, e o sistema meu de internet, que eu estou vendo ali, eu quase não consigo perceber essa falha. Na prática, houve um erro, houve uma interrupção de comunicação, mas como eu pluguei o conector logo na sequência, o sistema ele refez essa comunicação. Então, esse processo ele é trabalhado já aqui na camada 2, tá bom? Eu aconselho a vocês fazerem leituras individuais sobre cada camada, ver materiais individuais sobre cada camada, e alguns assuntos que vocês verem lá, sopas de letrinhas, tal, algumas é interessante a gente fazer um, um estudo, tá bom? Tipo, o que, que é isso, né? Isso me interessa mais, isso eu devo me aprofundar um pouco mais. Por exemplo, o padrão IEEE 802, na verdade aqui é um padrão de uma organização internacional sobre procedimentos como que é tratado os sinais elétricos e eletrônicos, tá bom? Então isso aqui é uma entidade também, e esse 802 é uma referência de um protocolo, de um procedimento que eles lançaram, que eles liberaram, tá bom? Na camada 2, nós também temos aí o controle de acesso do meio físico, também chamado de endereço MAC. Isso aqui eu vou abordar muito de forma prática para vocês aí, tá bom? Gente, ó, eu vou até a camada 3, aí eu vou avançar para as demais camadas para me chegar em protocolo. A camada 3, pessoal, ela vai pegar o endereço físico, tá? E vai transformar ele, ou vai receber dele o endereço IP, o endereço lógico. Então, na camada 3, nós temos um processo bastante interessante, tá bom? Então, a camada de rede é responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo endereço lógico em endereço físico, ok? Então, esse assunto aqui vai ser discutido na nossa aula, e a gente tem, então, a camada 3 como sendo um dos papéis dela, uma mudança de endereço, de uma coisa lógica para um endereço físico, tá bom? Como que é isso, professor? De um endereço lógico para um endereço físico? Eu vou dar um exemplo de endereço físico de vocês, tá? Por exemplo, o endereço físico de vocês é o RG de vocês. Vocês não podem mudar o RG de vocês, né? As pessoas não podem mudar RG ou o número de CPF. É fixo, aquele número não muda, tá bom? Agora, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui um apelido, tá? Eu sou o professor Orlando e vocês me chamam, por exemplo, de Lando, né? Lando. Eu posso pedir para vocês mudarem, falar, ah, professor, não me chama mais de Lando, não, né? Não é muito legal, mas pode me chamar de Gomes. Gomes é meu sobrenome, Orlando Gomes. Então vocês passam a me chamar de Gomes. Então eu vou atender vocês quando vocês me chamarem de Gomes, tá bom? Quando vocês me chamarem de Lando, eu vou ficar ignorando. Então reparem que o endereço lógico, ele tem aqui na nossa concepção que é esse nome que pode ser mudado. Geralmente o endereço físico ele não muda. O endereço físico, no meu caso, seria o meu CPF, seria o meu RG, seria o meu primeiro nome, que eu não consigo mudar. Então, eu vou agora avançar as camadas, tá bom? Mas fica registrado aqui que cada camada ela tem uma função no meio de comunicação de rede, né? E ele vai remetendo os dados para cima, ou para cima a nível da parte de aplicação, ou da aplicação para a camada 1 até a parte física, tá bom? Naturalmente. Eu vou avançar aqui mais um pouquinho, que eu queria ver se eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. É essa, tá bom? Pessoal, então é isso, ó. Quando você manda um e-mail para alguém, quando você baixa um vídeo, quando você está ouvindo uma música da internet, a sua música da internet que você está ouvindo, ela entra aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Ela começa no meio físico. Aí a sua música ela vai subindo, né, passando por cada camada, dependendo do que você está fazendo, dependendo da aplicação que você está fazendo na internet, né, dependendo da operação que você está fazendo na internet, por exemplo, ó, uma transação comercial, ou então você está jogando, ou você está vendo um texto. Pessoal, dependendo do que você está fazendo na internet, essa comunicação aqui ela vai ser mais trabalhada em uma ou outra camada, tá bom? Então, como eu falei, se você estiver fazendo uma transação de segurança, um e-commerce, né? Em alguns momentos aqui, a camada vai ter um trabalho diferenciado nessa transação, tá bom? Eu agora estou fazendo essas setas para baixo aqui, pessoal. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, ó, olha que interessante.
Camila, Matheus, vocês querem fazer alguma pergunta? Quando a Camila fala, não, professor, eu não quero perguntar nada, tá? E o Matheus fala, não, professor, obrigado. Olha o que acontece, gente. Esse não de vocês, ou eu não quero perguntar nada, ele está vindo daqui, ó. Ele está vindo de vocês, da camada de aplicação, ele passa para a camada de apresentação, passa por sessão, passa por rede, passa por enlace, até ele chegar no meio físico, até ele passar e ser transmitido pela internet para chegar até o meu computador, aí novamente ele faz o processo contrário. Matheus, ficou claro isso? Eu não entendi muito bem. Então, primeiro, quando a gente responde, ele passa primeiro pela aplicação e desce até ficar na física e depois ele volta. Isso, né? Volta, ele volta, Matheus, aqui no meu computador. Ele volta no meu Ah, computador. E no seu computador ele volta assim, Matheus, dizendo que a sua mensagem está ok, que a comunicação foi recebida, por exemplo. Tá bom? Então volta assim esse sinal para você. É que para mim o que veio foi o seu áudio, foi a sua pergunta. E para você ele volta um ok. Ele volta assim, ó, não houve uma falha. Por exemplo, Matheus, vamos supor que você pergunta para mim agora e eu desligo o meu computador. O que você vai ter como resposta é que o Zoom, né, ele interrompeu a conexão. Então, ele volta para você isso, sim, né? Entendeu agora? Ficou beleza? entendi, entendi agora. Bacana. Viu, Camila? É a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa que você está vendo um vídeo no YouTube. Então, quando você clicou no link do vídeo do YouTube, você enviou isso, chegou lá no YouTube, então eles te devolvem uma resposta, que é o vídeo. Só que se por algum motivo lá no YouTube, lá nessa passagem, a interrupção acontecer, volta para você uma comunicação de erro, fala, ele não responde mais. Então, Matheus, realmente essa comunicação, no nosso caso aqui agora, ela está sendo assim intensa, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas uma coisa muito louca mesmo, gente, é isso, ó. Vocês não estão se comunicando única e exclusivamente só comigo agora. Se vocês pegarem aí, eu vou dar uma demonstração para vocês, ó. Eu estou comunicando com vocês três aqui, mas olha o que eu vou fazer de forma bem prática, ó. Eu vou falar com vocês e ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu vou lá na internet. Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu vou entrar no YouTube, tá? Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu vou abrir o WhatsApp e falar com outros alunos. Então, observem, pessoal, que essa comunicação de rede hoje em dia, ela é extremamente interessante, tá? Por quê, gente? Ó, ela permite essa comunicação de uma ponta a outra, mas olha que interessante, Matheus, não é uma coisa única e pronto, olha, eu estou me comunicando com vocês, pessoal, eu não posso mais falar com outras pessoas. Eu estou me comunicando com vocês, eu não posso ver outra coisa na internet. Olha como não é verdade, ó. Eu estou agora com o WhatsApp aberto e eu poderia chamar outras pessoas aqui para conversar, ó. Vocês entenderam, então, que essa questão de redes, ela é uma coisa assim, uma tecnologia realmente muito interessante. Vocês talvez não estejam ouvindo, mas eu estou ouvindo aqui, ó, uma música no YouTube agora. Eu estou vendo um vídeo aqui que está tocando um áudio, tá? Vou dar uma pausa aqui, ó. Vocês não estão ouvindo, mas o meu computador, né, ó, a minha conexão, ela não está sendo comunicada apenas em um item só, não, tá bom? Bom, Matheus, eu gostaria de saber, Camila, se a gente pode seguir mais uns 15 minutos de aula. Sim, por mim tudo bem. Pode ser, Matheus? Por mim, tudo bem também. Tá bom. Eu estou Tá, perguntando. Pode ser? pode ser. Eu tô perguntando por quê, pessoal? Porque o Zoom já me avisou que vai interromper daqui a pouco. E se eu querer acelerar aqui o que eu vou falar, vai ficar chato, porque eu começo a falar muito rápido, enfim. E aí ele corta também, aí pronto. Então, eu gostaria realmente de falar um pouco sobre a questão do protocolo e do TCP com vocês hoje, tá bom? E então eu vou fazer o seguinte: eu vou só dar um recado para vocês agora, aí eu vou fechar a aula para gravar a aula, Camila, mas aí a gente volta para a aula. Aí a gente vai voltar para a aula
Tá dando 15 para as 9, tá bom? Aí a gente vai voltar para a aula em torno. Daqui a pouco eu falo os minutinhos aí para vocês. Deixa eu só passar o recado primeiro, então. Pessoal, o recado para vocês é o seguinte: Camila, Vitor, Matheus. A partir da semana que vem, então vai ser sábado, dia 8 de agosto, a nossa aula já vai ser presencial, beleza? E aí, Matheus, vai ser no mesmo horário, às 8 horas da manhã, tá bom, Camila? Tudo bem. Legal. Camila, deixa eu te perguntar, você vai estudar na Unidade da Penha ou em São Mateus? Na Penha. Na Penha. Então tá bom, porque eu sou professor lá da Penha, então você realmente vai ter aula comigo lá, tá? O Vitor está aqui na nossa aula. Se o Vitor ele for assistir a aula em São Mateus, aí é outro professor que vai dar a aula lá, tá bom? Porque eu vou estar na Penha. Então o recado é esse que eu queria passar para vocês, tá? Semana que vem nós não teremos live, eu não vou entrar em live, eu vou, se Deus quiser, der tudo certo, todos nós vamos estar na Penha, e às 8 horas a gente vai iniciar a nossa aula presencial, então. Naturalmente, a gente vai estar lá fazendo uma revisão dos assuntos, então dificilmente eu vou iniciar a aula exatamente do ponto que eu vou parar hoje. Então, para vocês aí vai ser bom no sentido da gente colocar alguns pontos em dias, porque eu acredito que tem alunos novos na nossa aula também, tá bom? Então, pessoal, é assim, ó, quando for 5 para as 9, eu vou chamar vocês novamente no WhatsApp. Esse tempo aqui, Camila, é porque eu tenho que gravar a aula, ele demora um pouquinho, tá bom? Tudo bem. Ok, então estou fechando a aula e daqui a pouco a gente retorna a nossa aula a partir desse ponto. Gente, até daqui a pouco. Matheus, Camila e Vitor, enquanto a gente está falando aqui, tá vendo? Então, beleza, pessoal. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho agora. Então, nós estamos aqui, né, a discussão sobre cada camada, tá bom? Que nós não vamos detalhar, porque, como eu falei, eu vou chegar na parte das camadas mais acima. As camadas mais acima, pessoal, elas tratam dos programas, tá? Então, por exemplo, ó, vamos para a camada 7. O que eu tenho na camada 7, professor? Você tem na camada 7 um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos que vai tratar a informação para ser enviada à rede, para ser enviada, né, via rede. Quem é que atua nessa camada 7, tá bom, pessoal? O que é que a gente faz na camada 7? Olha o que atua, ó. Atua os navegadores, né? Na camada 7, os jogos, né, os games atuam na camada 7. Os programas de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, o Skype, programas de e-mail, tá vendo? Recursos como, por exemplo, o Windows Update. O Windows Update é aquela atualização automática do Windows. Se vocês tiverem um antivírus no aparelho de vocês, o antivírus ele é um programa que ele precisa ser atualizado diariamente. Essa atualização, esse controle de atualização, ele fica na camada 7, tá bom? Então, a camada 7, pessoal, é a camada responsável por nos trazer os aplicativos, os programas para a gente iniciar ou para a gente receber os dados de comunicação. E aí, na camada 7, a gente tem muitos protocolos, tá? Aqui embaixo, vocês têm a lista de alguns protocolos, tá? Esses protocolos, eles sempre serão, para nós, uma sopa de letras, mas que se a gente pegar cada uma delas e destrinchar, a gente vai ter uma visão e um entendimento melhor de cada uma, tá, pessoal? Então, por exemplo, o protocolo que vocês já ouviram falar, e que vocês usam ele toda vez que vocês estão na web, tá bom? Vocês já ouviram falar, mas não se deram conta, nunca prestaram atenção. É o protocolo HTTP, tá vendo? Ó? Esse protocolo ele é responsável por fazer um processo de comunicação entre o seu navegador e o servidor de web de qual você está fazendo o site. Aí eu tenho um protocolo chamado SMTP, tá bom? Mas antes de eu ficar falando sobre cada um deles aqui, ó, eu preciso dizer para vocês que essa ideia de protocolo, tá? Ela não é uma coisa exclusiva da camada 7, tá bom, gente? A ideia de protocolo,
ela vai estar nas demais camadas. Então, ó, eu vou voltar um pouquinho aqui. Se a gente for voltando às camadas 6, às camadas 5, vocês vão estar percebendo que a ideia de protocolo vai estar presente. Então, esse protocolo, e que ele vai estar mudando, né, de cada camada, ele vai mudando o que ele faz, como que ele é, esse protocolo é algo comum para nós, tá? Como que a gente enxerga essa ideia de protocolo? Eu vou deixar esse texto aqui parado para vocês fazerem uma leitura sobre ele. Então, leem para mim, por favor, em voz baixa mesmo, depois eu leio novamente para nós, tá, gente? Legal, gente. Ó, então, aqui eu vou fazer uma leitura, acredito que vocês já tenham lido, é o seguinte, ó, conceito sobre protocolo. A ideia aqui, né, é a gente entender o que vem a ser, né, essa, né, a ideia da palavra protocolo, tá? Então, ó, em informática, tá? Na área de TI aí, né, na área de redes é isso, ó. Protocolos são regras e formas de comunicação que ocorre entre programas e dispositivos de informática e rede. Existem inúmeros protocolos, então já observem isso, ó. Existem inúmeros protocolos. E, em tese, o seu papel é determinar a forma de transmissão e comunicação do serviço ou dispositivo. E, assim, as regras visam estabelecer a codificação, a segurança dos dados, a confirmação ou não entrega dos dados, dentre outros. Então, pessoal, toda vez que vocês estão usando sistemas, programas, redes, existem protocolos, né, que eles estão ali para garantir uma segurança na comunicação de vocês. Eles estão ali para confirmar, Matheus, se o que você fez chegou até onde tem que chegar. Ou, de repente, por algum motivo, não chegou. Entendeu? Então, esses protocolos vão fazer isso. Professor, como é que eu vejo eles, tal? Como é que são? Na verdade, pessoal, são pequenos programas, né? São arquivos de códigos de programas que foram escritos para fazer aquilo funcionar, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do próprio WhatsApp, tá? Eu pego aqui meu WhatsApp agora e eu falo para vocês, pessoal, obrigado pela aula, aí eu envio. Quando eu faço isso, né, o WhatsApp ele vai ver o quê, gente? Ele vai ver se eu estou conectado na internet, ele vai saber se você está online, aí ele me fala que você está online, que você recebeu, mas não você não abriu ainda. Se você abrir, ele já fala que você abriu. Então, existe o próprio WhatsApp, numa simples transmissão, ele tem alguns protocolos que ele segue para ele garantir aquilo que aconteceu, né? Se chegou e se foi lida. Se a pessoa já respondeu, ele já vai te dar um retorno de que você está recebendo uma resposta. A pessoa está escrevendo isso. Então, são protocolos que fazem isso. Os protocolos que nós estudamos no nosso curso, eles vão ser mais focados por nossa atividade, por nosso trabalho de redes, tá, gente? Mas existem dezenas e dezenas de protocolos. Como a gente não vai estudar todos os assuntos sobre comunicação, então a gente vai ficar focado para a parte de redes de computadores. E aí, pessoal, eu vou apresentar um protocolo para vocês que ele é o mais representativo para nós. É o famoso protocolo TCP/IP. Se você não tinha ouvido falar sobre ele, é na verdade porque você não observou, você não prestou atenção, mas com certeza vocês ouviram sim sobre ele. Vocês ouviram sobre ele em algum filme, vocês ouviram sobre ele em alguma reportagem, tá? Em algum programa de televisão, vocês ouviram sobre ele em algum noticiário, algum técnico, quando foi na casa aí de vocês, em algum momento ele acabou falando essa palavrinha. Então, o protocolo TCP/IP, ele, na verdade, é o que nós vamos estar estudando até o final do nosso curso. Tá? Nós vamos ver como que a gente utiliza ele, como é que ele funciona, qual é o papel dele. Aqui, pessoal, já tem uma coisa que eu
a gente vai destacar aqui, né? Ó, percebam que eu falo o protocolo TCP/IP, mas na realidade são dois protocolos, né? Ó, TCP é um protocolo e IP é outro protocolo. Aí, pessoal, eu preciso que, apesar de estar muito cedo para vocês, eu preciso que vocês lembrem-se disso, ó. Quando eu falar protocolo, eu preciso que vocês entendam esse contexto aqui, ó, tá bom? E aí, para ficar muito claro, Matheus, esse contexto, Camila, eu vou dar um exemplo para vocês da ideia de protocolo para nós, no nosso dia a dia. Eu vou falar para vocês dois que vocês já dominavam, já conheciam o conceito de protocolo há muitos anos, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos supor. Ah, que bacana. Hoje em dia, então, hoje em dia, gente, é o que nós mais temos exemplo de protocolo, tá? Mas antes de eu chegar no hoje em dia, eu vou falar, por exemplo, de duas situações, tá? Uma delas é futebol. E aí, quem não gosta de futebol, fala sobre outro assunto. Mas futebol, pessoal, vamos supor, amanhã, 4 horas da tarde, vai começar o jogo, né? O jogo, ele começa às 4 horas e acaba às 5h30, tá bom, pessoal? Isso é um protocolo, né? Ou seja, que horas que começa o jogo? 4 horas. Que hora que termina? 5h30. Ou seja, pessoal, o jogo não pode começar às 4h15. O jogo não pode começar às 5 para as 4. Você entende? O jogo tem que começar 4 horas. Tá? Como que é o jogo de futebol, professor? O jogo de futebol são alguns jogadores de um lado de um campo, outros jogadores de outro lado de um campo, correndo atrás de uma bola, tentando fazer um gol, quer colocar a bola dentro da trave. Esse é o jogo. Então, precisa ter uma bola, né? Essa bola precisa estar cheia, precisa estar pulando, quicando, né? Ou seja, uma outra regra no jogo de futebol é que tem que ter uma bola, tá? Olha uma outra regra, pessoal. O jogador não pode jogar sem camisa. O jogador vai jogar sem camisa, Orlando. Não, ele não pode. Por quê, pessoal? Porque é uma regra. Está no protocolo que o jogador tem que jogar de camisa. Tá vendo? Professor, o jogador colocou a mão na bola dentro da área e ele não é goleiro. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que isso é pênalti, né? Ou uma falta, dependendo de onde ele está, né? Mas se ele estiver na área dele, é pênalti. Então, mas por que é pênalti, professor? É porque é uma regra, né? Uma regra que tá, né? Que foi escrita no protocolo de como as coisas funcionam. Mas vamos deixar de falar de futebol, vamos falar de outra coisa, gente. Por exemplo, ó, vai vir aqui no Brasil uma banda fazer um show musical, uma banda muito conhecida, uma banda conhecida no mundo todo, tá bom, pessoal? Eles vão vir aqui fazer um show. Gente, esse show eles vão fazer para dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares. É para todo o Brasil. Até pessoas que vêm aqui de outros países vão vir para ver o show dessa banda. Pessoal, essa banda vai poder se apresentar na praça de alimentação do Shopping da Penha? Não vai, não é verdade? Por que não vai? Porque não comporta dezenas de milhares de pessoas, né? Por questão de espaço, por questão de segurança, vocês entendem? Ou seja, essa banda só pode se apresentar em um grande estádio, essa banda só pode se apresentar se tiver todo um esquema de segurança, essa banda só pode se apresentar se eles chegarem de helicóptero, porque eles só andam de helicóptero, não pode ir de carro. Não, a banda vai de carro até lá. Não, eles não vão. Porque quando eles assinaram um contrato para vir para cá, uma cláusula no protocolo, lá no contrato, estava dizendo, olha, a banda quer sair do hotel e ir de helicóptero até o show. Tá vendo, gente? Então, assim, a vida da gente, na verdade, é cheia de regras, né? De procedimentos que tem que ser feito, que a gente vai chamar de protocolo. Olha só onde tem protocolo, pessoal. Num casamento, numa formatura, tá vendo? Numa academia. E olha hoje em dia como é que a gente está no protocolo, pessoal. Qual é o protocolo hoje? Mais conhecido, pessoal. Você vai sair da sua casa, o que você tem que fazer? Leva a máscara, não é verdade? Ó, eu vou lá no supermercado, leva a máscara. Por quê? Eu não gosto de usar máscara, você não vai entrar no mercado, né? Por quê? Porque é uma regra, né? Hoje em dia, por conta de um vírus, por causa do Covid-19, é um protocolo. Todo mundo tem que, ao sair de casa,
ao entrar no estabelecimento comercial, todo mundo tem que usar máscara. Todo mundo tem que estar higienizando a mão com álcool e gel, né? Nós temos exceções, tem pessoas que não querem usar máscara, tá bom? Mas não vai poder entrar no comércio, né? Então, essa ideia de protocolo, na verdade, a gente já sabia, a gente já conhecia. A gente só não tinha associado uma coisa com a outra aí, tá bom? Então, pessoal, quando vocês ouvirem eu falar, pessoal, olha o protocolo, lembre-se, protocolo está associado a um conjunto de procedimentos ou um conjunto de regras ou normas que tem que ser seguida, tá bom, pessoal? E o protocolo TCP/IP, ele é um dos que a gente vai estar estudando com mais frequência. Eu vou estar falando de outros aí, tá bom? Pessoal, hoje em dia, tudo que nós fazemos na internet, tá? Vocês estão assistindo a minha aula aqui por intermédio de vários recursos, claro, por intermédio do Zoom, por intermédio do smartphone de vocês, mas só é possível isso porque no aparelho de vocês ele está utilizando esse protocolo para estabelecer a comunicação entre eu e vocês. Então, no meu notebook aqui, eu também estou com o protocolo TCP/IP habilitado, funcionando, tá bom? E aí ele diz o seguinte, ó, TCP, Transmission Control Protocol, IP, Internet Protocol, tá vendo? Agora, isso em português é mais ou menos isso, ó. O TCP e IP são, na verdade, dois protocolos. Então, a gente já percebe logo de cara que, apesar de eu falar, olha o protocolo TCP/IP, estamos falando de dois. Sendo que o TCP, ele é responsável pelo controle de transmissão de dados. Tá vendo? Ele controla, né, o vai e vem de dados entre uma ponta e outra. Tá bom? E o IP aqui que vocês estão vendo, pessoal, é a identificação sua ou minha na internet, tá bom? Isso aqui vai dar assunto para a gente estudar por muito tempo, porque eu vou falar para vocês assim, ó, pessoal, quem está usando a internet tem apenas uma única identificação, um único número de IP, mas isso gera uma série de confusão nesse primeiro momento, mas a gente consegue esclarecer isso no nosso curso, tá bom? Na nossa aula, tá bom? Pessoal, eu consegui aqui hoje, então, abordar vocês, que seria falar sobre o conceito de protocolo e iniciar essa ideia do TCP/IP, tá bom? Então, antes da gente agora chegar aqui no finalmente da nossa aula, queria saber, Camila, se você conseguiu acompanhar aí, quer fazer alguma pergunta? Sim, professor, consegui acompanhar, mas não quero fazer nenhuma pergunta, não. Tá legal. Matheus, alguma dúvida, pergunta? Também não tem nenhuma pergunta. Legal. O Vitor, não sei se ele está podendo falar, mas se ele quiser fazer alguma pergunta, pode falar sim, tá, Vitor? Bom, gente, eu vou fazer assim, tá, pessoal? Essa parte aqui da aula, nós vamos ter novos estudos sobre isso, tá? Mas eu vou estar encerrando aqui, então a gente vai encerrar na parte do TCP/IP. Daqui a gente vai estudar vários assuntos. Daqui a gente vai estudar vários assuntos relacionados ao TCP/IP e vamos entrar na forma prática. Só para a gente não acabar aqui sem uma coisa visual, eu vou chamar a lupa do meu computador, tá bom? E eu vou mostrar para vocês onde é que está o meu protocolo TCP/IP no meu computador aqui rodando, tá? Para isso, gente, aqui perto do relógio, ó, eu vou chamar as configurações de rede, tá vendo? Ó? Eu vou chamar aqui as configurações de rede e aí eu vou dizer para ele que eu quero verificar como é que está a conexão do meu adaptador aqui, ó. Então eu vou aqui chamar Ethernet, as operações de adaptador de rede, que seria a minha placa de rede. E eu estou usando essa rede Wi-Fi aqui, ó, esse adaptador de rede. E aqui eu consigo verificar, por exemplo, o número de IP do meu computador, tá bom? Não se preocupem, tá, gente? Não se preocupem, porque a professora não entendi nada dessa última parte. Não se preocupem, é isso aqui que a gente vai falar muito durante as nossas próximas aulas, tá bom? O que é isso, para que ele serve, como é que ele chegou aqui, como é que eu mudo isso. Então, só estou mostrando para vocês verem que, de certa forma, a gente utiliza isso de forma prática, sim, tá bom? Mas eu vou apresentar isso, então, nas demais aulas aí, tá bom? Ok, pessoal, então, vamos fechar aqui a nossa parte da aula. Deixa
Deixa eu só carregar aqui o outro slide. E aí, deixar novamente claro para vocês assim, tá, pessoal? A partir da semana que vem, então, nós não vamos entrar em live. Se Deus quiser, todos estaremos lá na Penha. E aí, às 8 horas, 8 e pouquinho, a gente vai iniciar a nossa aula presencial. Tá certo, então, Matheus? Certo, senhor. Ok, Camila, aí eu te aguardo lá e aí a gente conversa um pouquinho para você ver como é que você faz para ver as outras aulas, tá legal? Repor a Tudo bem. matéria. E o caso do Vitor também, tá? Então, pessoal, nesta aula a gente viu um pouco mais sobre o modelo OSI, né? E o conceito sobre protocolos e iniciamos aí um pouco sobre o TCP/IP, mas que fica assim para a semana que vem. Obrigado a todos. Matheus, você me acompanhou praticamente em todas as lives, né? A Camila chegou agora aí, faz pouco tempo. Mas o Matheus, em especial, Matheus, eu quero agradecer você, entendeu? Por ter aqui tá comigo de manhã, né? Sábado, 8 horas da manhã, tal. Tem dias que tá frio, tem sábado que a gente não tá tão bem, um pouco cansado, um pouco com sono, e você pontualmente compareceu aqui, e para mim foi uma experiência bacana, uma experiência nova para mim, mas que valeu mesmo. E obrigado, Matheus. Espero que você tenha gostado aí do nosso trabalho aí, tá bom? Obrigado. Valeu. Aí a gente se encontra então semana que vem, pessoal. Um bom fim de semana a todos e até mais. Valeu.